Hoje, quem está aqui com a gente é o senador da República e ex-presidente Fernando Collor. Seja muito bem-vindo, senador. Muito obrigado, muito prazer em estar aqui com vocês. Senador, a gente tem visto no Senado recentemente crescer a pressão para ser desengavetada a CPI da Covid-19. Já existe lá a quantidade de assinaturas necessárias, a gente está numa situação de crise sanitária muito grave, caminhando aí para 300 mil mortos, uma campanha de vacinação que, por enquanto, ainda está bastante lenta. Por que a CPI não é aberta? Ela não é aberta, sobretudo, devido ao momento em que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento de muita tribulação, de muitos problemas, de muito sofrimento. Uma CPI agora instalada da Covid-19, no meu entender, salvo o melhor juízo das outros que estão lá no Senado e que poderão decidir sobre isso, apenas causará mais tumulto no enfrentamento que nós temos que fazer agora de uma forma cada vez mais célere e séria no combate à transmissão do vírus. Por isso, eu acho que não é o momento de nós instalarmos nenhuma CPI para tratar da questão da Covid. A maior CPI que nós temos é exatamente os instrumentos de que nós iremos dispor para combater a transmissibilidade do vírus. O senhor acha que agora, com a troca no Ministério da Saúde, assumindo o médico Marcelo Queiroga, essa pressão também no Congresso deve diminuir? Eu acho que sim, eu acho que agora vai haver um momento de distensão, porque realmente havia uma certa indisposição do Congresso Nacional e de parte da sociedade em relação à atuação do ministro Pazuello, que é um homem sério, um general de alta estirpe, mas que era um homem que não estava adaptado às funções para as quais ele foi determinado exercer. De modo que, com a mudança agora para um médico cardiologista, uma pessoa da ciência, eu tendo a acreditar que a situação, sem dúvida nenhuma, vai melhorar e nós vamos encontrar um caminho de saída definitivo para essa crise que nos acomete. Senador, o senhor se aproximou nos últimos meses do presidente Jair Bolsonaro, tendo sido chamado por ele, segundo inclusive palavras dele, para opinar até sobre a questão do aumento dos combustíveis. O senhor também foi ouvido a respeito da situação no Ministério da Saúde? O presidente chegou a perguntar ao senhor, o que o senhor achava? Não chegou a me perguntar nada sobre a questão da saúde. Mas como é que o senhor está avaliando agora que a gente tem essa perspectiva do novo ministro de acelerar a vacinação? Como é que o senhor está avaliando esse novo momento da saúde do país? Eu acho que nós estamos caminhando. Se nós olharmos um pouco lá para trás, nós vamos ver os diversos equívocos. Eu não digo equívocos, porque é um fato inteiramente novo. Essa pandemia nos pegou a todos inteiramente desprevenidos, né? Então, lá atrás, se nós formos recobrar um pouco a memória, nós vamos ver que, pelo menos, em primeiro lugar, a Organização Pan-Americana de Saúde demorou um mês para decidir que aquilo que nós estávamos enfrentando era uma pandemia. Depois, quando isso chegou aqui como uma pandemia, eu me lembro nas primeiras coletivas de imprensa que davam as autoridades sanitárias do Brasil, que diziam que máscara não era obrigatório, que máscara não era necessário, mais do que obrigatório, não era necessária a utilização de máscara. Diziam que as crianças poderiam frequentar as escolas. Então, vocês vejam que nós estávamos tateando, desde o início nós estamos tateando, até que chegou a esse momento da vacina. Foi descoberta a vacina, começou a produção da vacina, mas tudo isso demorou uma série de semanas até que isso tudo fosse avalizado pelas agências reguladoras dos diversos países, e hoje nós estamos nesse momento que eu considero um momento de alvissareiro, um momento que vai nos descortinar diante de nós uma solução definitiva para a questão do vírus, que é a vacina. A vacinação é a solução, não há outro meio. Tudo isso que nós estamos fazendo, o distanciamento social, o uso de máscaras, que lá atrás, volto a repetir, pelas autoridades sanitárias foi dito que não precisava a utilização de máscara, que não era necessário. Tudo isso continua sendo, não digo obrigatório, porque cada um faz aquilo que lhe aprouver, mas é necessário que sigam essas recomendações
do distanciamento social, do uso da máscara, evitar aglomeração, porque a transmissibilidade do vírus se dá pelo contato interpessoal. Então, se dá pelo contato interpessoal, é lógico, é uma dedução absolutamente lógica, que se nós evitarmos esse contato interpessoal, a diminuição da transmissão do vírus, ela diminuirá bastante. Senador, a gente tem uma pergunta aqui do nosso chat. O Jonas A. Júnior pergunta como é que seria uma gestão Collor no enfrentamento à pandemia? Como o senhor como presidente. Bom, eu não sei o que seria, porque eu estaria diante, como todos estiveram, diante de um fato absolutamente novo, de um fato que, pelo menos nos últimos 100 anos, nós não tínhamos nos defrontado com um episódio como esse. Então, eu seria pego da mesma maneira que todos foram pegos, com muita surpresa, sem nenhuma visibilidade de qual seria a saída para evitarmos a propagação desse vírus, porque era um vírus desconhecido. Enfim, eu não teria bola de cristal para saber como resolver isso com antecedência. Talvez estivesse fazendo e cometendo alguns equívocos, como foram cometidos pela ciência. A ciência cometeu equívocos, né? Já disse que a Organização Mundial da Saúde achou que não era uma pandemia, achou que era um vírus corriqueiro. Depois, os equívocos cometidos na questão do uso de máscara, da presença de crianças na escola que não teria problemas, eu talvez tivesse incorrido nesses mesmos equívocos que a ciência cometeu quando do enfrentamento no início da pandemia. Mas o senhor falou agora mesmo que a questão do distanciamento social é uma questão lógica, né? Se o vírus se passa de uma pessoa para outra, você evitando essa interação, você diminui a circulação do vírus. O senhor acha que isso também... O senhor acha que também... o senhor se oporia à questão do isolamento social, por exemplo? O isolamento social, a gente levando ao pé da letra, isolamento social, é deixar todo mundo isolado, todo mundo enclausurado. Não é uma coisa tão nem 8 nem 80. É apenas o bom senso. Se cada um de nós utilizarmos o bom senso, nós haveremos de saber que a transmissão do vírus se dá pelo contato interpessoal. É o contato pessoa a pessoa. Então, se as pessoas que não estão infectadas, que não estão tomadas pelo coronavírus, se elas se mantêm distantes, se ela evita contatos externos, ela tem uma menor possibilidade de transmitir e menor possibilidade de contrair o vírus. Isso é uma coisa lógica, O que me chama um pouco a atenção é o excesso de exigências para que esse seja um isolamento social lato sensu, isolamento mesmo. Cada um é obrigado a ficar trancado nas suas casas. Não pode ser assim, porque isso vai contra a natureza humana, isso vai contra os direitos essenciais de ir e vir, que naturalmente tem que ficar, nesse momento, adaptado às conveniências da questão sanitária. Mas tudo isso tem que ser feito de uma forma muito, muito cuidadosa e vendo as diversas regiões, vendo os diversos locais, não se podendo tomar uma medida de ordem genérica de cima para baixo em todo o país. O Brasil, um continente como cada região tem a sua peculiaridade, não é? Então, tudo isso teria que ser feito com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de calma e com um pouco mais de percussiência, de se verificar realmente o que é necessário fazer, ao invés de se tomar medidas tão drásticas de uma maneira errônea, porque é uma medida drástica por 2 semanas, depois volta tudo ao que era, depois mais uma medida drástica, depois os hospitais de campanha são desmobilizados, depois mobiliza de novo. Então, há um comportamento muito errático de todos. Todos estamos incorrendo em diversos equívocos. E é preciso que agora, com a chegada da vacina, que nós diminuamos a nossa capacidade de cometer erros e equívocos. Bom, o senhor falou que havia necessidade de medidas mais pontuais. A gente separou aqui um trechinho, eu vou pedir para o Edu rodar.
Que aqui no canal My News, senador, quem é membro tem acesso a trechos exclusivos de alguns dos nossos conteúdos, e no trecho exclusivo do Segunda Chamada dessa semana, a gente conversou com o ex-presidente Michel Temer, e ele comentou a respeito do desempenho do chanceler Ernesto Araújo. E porque o ministro das Relações Exteriores rebateu uma matéria do CNN dizendo que Bolsonaro ficou impedido de agir na pandemia, porque, segundo ele, o ministro perdeu toda a autoridade sobre as medidas de combate à pandemia depois de uma decisão do STF em abril. Vamos só ouvir o que o ex-presidente falou? Roda pra gente, Edu. Primeiro, evidentemente, ele cumpriu uma missão, ao defender o presidente, de ministro do governo, não é? Ele fez o papel de defesa do governo. Evidentemente que eu tenho objeções em relação, eu acabei de mencionar a história da multilateralidade, da universalização das nossas relações, que não está muito, digamos assim, penso eu, não estava, pelo menos, na pauta do governo, né? Eu acho que ele cumpre o papel de ministro, acho que essa história da legislação federal, de que a União está impedida de fazer, não está. No começo da nossa conversa aqui, eu mostrei que se cumprisse a Constituição, aliás, convenhamos, o Supremo nada mais fez do que cumprir a Constituição. Ele disse, olha aqui, a União pode editar normas gerais, o Estado pode editar normas especiais. É isto, está na Constituição, não é? Não tem, é singelo, é simples, é tão claro, basta saber ler, não precisa nem interpretar a Constituição nesse caso. E isso foi parar no Supremo, o Supremo teve que dizer exatamente isso. Agora, nem a União, nem os estados, nem os municípios estão impedidos de combater a pandemia. Então, além desse caso, que a gente fala no extra do Segunda Chamada de ontem, senador, também tem outros trechos a respeito da história do bingo, do cassino clandestino, e onde estava lá o jogador do Flamengo, o Gabigol. Mas eu separei esse trechinho, senador, porque eu queria conversar com o senhor sobre essa questão especificamente dos governadores. O senhor falou aí que não há necessidade não é possível uma medida global, que são necessárias medidas mais localizadas. Mas o presidente Jair Bolsonaro tem se oposto aí a essa questão dos governadores, e dizendo que ele foi impedido de atuar, como o ministro Ernesto Araújo falou, impedido de atuar porque o STF o proibiu de agir no combate à pandemia. E aí, falando sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro com os governadores, na perspectiva de alguém que já sentou naquela cadeira, essa briga com os gestores locais, ainda mais numa situação de pandemia, isso não pode ser nocivo ao governo? Nenhuma briga, por definição, é boa. Não é? Nenhuma briga, a não ser quando é uma questão que envolve toda uma nação em relação a outra nação, em caso de conflagração, de uma guerra, disso, daquilo, por mais razão que se tenha, mesmo assim, nenhuma briga é boa. Para isso existem os canais do diálogo, da busca do consenso, da busca do entendimento, que se faz por meio dos canais diplomáticos, que se faz por meio da conversa de presidente, de chefes de Estado e de chefes de governo para chefes de governo e chefes de Estado. É para isso que existe, né, as mesas redondas, é para isso que existem esses diversos grupos que são formados nesses organismos multilaterais, exatamente para evitar essas conflagrações. Então, do mesmo modo, nesse momento, né, esse é um momento de muita dificuldade, é um momento de uma conflagração sanitária. Então, para isso, é necessário que haja um entendimento, haja uma possibilidade de conversa, de diálogo, de acerto, de saber o que cada um caberá fazer em determinado momento. E, para isso, é necessário que, dentro de uma federação como é o Brasil, República Federativa do Brasil, com entes federados, né, todos 26 mais o Distrito Federal são entes federados, todos eles tenham um bom contato com o governo federal. Tudo isso iniciou por uma diatribe, né, ocorrida entre o governo de São Paulo e o governo federal, uma coisa boboca, né, por parte de São Paulo, que não precisava esticar tanto a corda. E, naturalmente, o presidente da República é o chefe político da nação. A ele cabe conduzir as grandes políticas nacionais. E, naturalmente, ele se
inquietou-se, indispôs com as declarações muito hostis por parte do governador de São Paulo. E isso, enfim, começou a redundar e se espraiar por os outros entes federados, por os outros governadores. Mas agora nós já estamos vendo que os governadores estão se unindo juntamente com os prefeitos e as cartas que eles têm editado, as cartas que eles têm divulgado, são cartas colocadas em termos extremamente educados, extremamente objetivos, extremamente baseados na ciência e enviados isso ao presidente da República como uma forma de apelo para que haja novamente uma possibilidade de uma conversa, de uma união, de uma busca desse consenso que é fundamental nós encontrarmos num momento como esse. Porque a luta é de todos nós, a luta não é de um Estado A, ou Estado B ou C, é a luta da Federação Brasileira contra um vírus que acomete e traz infelicidade para milhares de famílias brasileiras, a quem eu gostaria de, no momento, transmitir a minha solidariedade a todos aqueles que tiveram seus entes queridos perdidos por essa pandemia. Agora, senador, o senhor fala sobre a questão aí, especificamente com o governador João Dória de São Paulo, mas o presidente Jair Bolsonaro, não tem um mês, estava criticando o governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, justamente por diminuir aqui a restrição de pessoas, e o Ibanez Rocha é um governador, inclusive, considerado aliado do presidente Jair Bolsonaro. Ele não subscreveu essas últimas cartas, nem com os apelos que os governadores têm feito. Então, será que não é um pouquinho além do que o senhor está falando, não? Porque esses embates vêm, inclusive, com governadores que são aliados contra medidas que, como a gente falou mais cedo, são as únicas medidas que, neste momento, podem nos garantir a redução do vírus, que é a redução da circulação de pessoas, né? Nós temos que ver que essa reação do presidente da República em relação ao governador foi uma reação dentro do estilo do presidente, mas foi uma reação não de briga, foi uma reação apenas de alguém que foi tomado de surpresa por um lockdown que ha havido aqui em Brasília. E que, naturalmente, o presidente da República não está sozinho nisso. Há uma grande camada da população brasileira que vem sofrendo terrivelmente com essa questão do lockdown. De um lado, tem pessoas sofrendo com o acometimento desse vírus. Por outro lado, tem pessoas sofrendo com o acometimento que esse vírus tem causado para a economia. É uma realidade que existem milhares e milhares de negócios, de comércios, de empresas que estão quebrando, que estão fechando as suas portas. A gente passa aí por São Paulo, anda pelas ruas de São Paulo, anda pelas ruas do Rio de Janeiro, aqui mesmo de Brasília, o número de imóveis que tem, de próprios que existem, vende-se, aluga-se, tudo fechado, é uma realidade. Isso significa empregos que são perdidos, a economia que está deixando de girar. Então, aquilo foi apenas uma manifestação, um desabafo do presidente da República em relação a um aliado, e não uma declaração de guerra. Tanto assim que o governador do Distrito Federal, nesse último decreto, ele pensou e retificou, ele pensou bastante e retificou em 3 ou 4 vezes o decreto originalmente publicado. Quer dizer, em dois dias o decreto foi modificado 3 ou 4 vezes, sinal evidente de que o próprio governador do Distrito Federal não está muito seguro, como de resto todos os outros. Ninguém pode dizer que tem a fórmula mágica de resolver o assunto. Não há essa fórmula mágica, a única fórmula é a vacinação, e isso é que nós temos que tratar, vacinação em massa. Então, o próprio governador reconheceu isso, que o decreto primeiro estava muito rígido, tinha que atenuar um pouco, e assim foi atenuando. Está todo mundo tateando, está todo mundo buscando soluções na base do experimento, porque não há nenhuma regra fundamental, básica, fora essa que todos nós conhecemos, a utilização de máscara, que, volto a dizer, lá no início era dito que não precisava usar máscara. Então, a utilização de máscara, a utilização da higiene das mãos e evitar a aglomeração. Quer dizer, que são coisas, né, absolutamente naturais e lógicas para que nós possamos enfrentar a transmissibilidade, ou evitar a transmissibilidade nessa velocidade que nós estamos assistindo hoje do Covid-19.
Senador, a gente vai já encaminhando aqui para o encerramento. A Sandra Quarti, que é aqui no nosso chat, lembra que hoje, 16 de março de 1990, há 31 anos, o senhor congelou as poupanças dos brasileiros. Como é que o senhor olha essa política 31 anos depois? Olha, não foi somente a poupança, foi de todos os ativos. Foi muito além da poupança. Foram todos os ativos financeiros, foram congelados, foram represados, embora devolvidos até o último centavo, em 18 parcelas mensais, a última delas tendo sido paga em agosto de 1992. Era uma medida necessária naquele momento, porque nós tínhamos uma inflação de 80% ao mês. E uma inflação de 80% ao mês fazia com que a Casa da Moeda funcionasse 24 horas por dia para imprimir moeda, para que não houvesse um colapso nas transações financeiras em função da alta inflação. Então, para nós combatermos a inflação, nós tínhamos que começar com um congelamento de preços. Fazendo um congelamento de preços com o excesso de liquidez que havia na economia, ou seja, o excesso de moeda circulando na economia, isso significava dizer que, congelados os preços, esses recursos todos sairiam das aplicações de overnight naquela época, né, que se ganhavam fortunas do dia para a noite, e esse dinheiro iria para a compra de bens materiais. E, naturalmente, a nossa indústria não estava com condições de atender a um enorme volume de demanda que seria ocasionado em função da liberação desses ativos para a compra de bens de um modo geral. Então, nós tínhamos que fazer um bloqueio desses ativos para que o congelamento desse resultado e para que não houvesse uma quebra das indústrias brasileiras e o surgimento de uma inflação aí já pelo lado da demanda. Era fundamental que nós fizéssemos isso. Foi uma medida dura? Foi uma medida que teve muita gente que sofreu e eu lamento e peço desculpas àqueles que sofreram com tudo isso. Mas eu preciso que entendam que essa era uma medida absolutamente necessária, porque muito mais sério do que esse congelamento, do que esse bloqueio para garantir o congelamento, era o fato de que a população brasileira sofria mensalmente com uma inflação de 80% ao mês. E isso penalizava, sobretudo a inflação, como todos nós sabemos, os mais penalizados, porque têm menos meios de se defender dela, é uma inflação, sobretudo uma inflação altíssima, como a de 80%. Senador, a gente tem perguntado aqui, para a gente encerrar agora, a gente tem perguntado para todo mundo com quem a gente tem conversado. O My News chega a 3 anos agora em março, e eu queria saber do senhor como é que o senhor vê o Brasil desses últimos 3 anos. Bom, é um Brasil que nós iniciamos nesses últimos 3 anos carregado de esperanças, carregado de um novo momento para o Brasil. Enfim, de um momento em que nós estávamos saindo de uma crise de 2008, estávamos com um crescimento, estávamos andando bem, e de repente veio todos esses problemas que aconteceram em relação à questão da Petrobras, que deu causou esse tumulto muito forte dentro da sociedade brasileira e afetando a nossa economia, mas veio um novo governo há 2 anos e 2 meses e cheio de esperanças de que mudanças ocorressem, como mudanças vêm ocorrido. Mas eis que nós nos defrontamos com esse vírus que nos deixou a todos desatordoados, desassossegados, deixou a todos nós sem saber direito, como eu estava dizendo há pouco, né, tateando sem saber como sair dessa situação, porque ela afeta duramente a economia, além de afetar duramente a vida pessoal de cada um de nós brasileiros. Então, nós esperamos que esses três anos agora, que estão prestes a ser completados, do novo governo, que ele sirva para demonstrar que o fim dessa era de pandemia chegou realmente ao seu final e que possamos, a partir daí, recuperar a economia e recuperar a confiança e o amor próprio do brasileiro
para que nós possamos virar essa página e recomeçarmos uma vida tranquila, uma vida em que a economia possa funcionar, recuperando empresas, recuperando empregos, recuperando renda, para que a população possa voltar a viver normalmente. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no Café do My News. Muito obrigado a vocês e meus parabéns pelos 3 anos que vocês comemoram agora de uma excelente iniciativa que vocês tiveram, sobretudo pela participação maciça de mulheres no comando do programa. Parabéns a todos vocês. Obrigada, senador.